Tem muita gente que me pergunta por que que eu criei o canal Empreender Muda Tudo e por que eu defendo tanto essa bandeira. E hoje eu resolvi contar um pouco dessa história para vocês. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Vicente, aqui eu dou dica de empreendedorismo e eu fundei a Realize, que é uma empresa de arquitetura e engenharia aqui em João Pessoa. E eu ter feito isso mudou completamente a minha vida e é por isso que eu defendo essa bandeira. Mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho. Eu nasci muito pobre, gente. Abaixo ali, eu acho que da linha da pobreza. Eu cheguei, para vocês terem uma ideia, a passar fome. Eu vivi em várias casas durante a minha infância, porque minha mãe não tinha condições de me criar junto com meus irmãos. Então, como meus irmãos eram gêmeos, eles sempre acabavam ficando com ela e eu sempre acabava indo para casa de uma outra pessoa. Mas uma característica muito importante minha que eu acho é que eu nunca me senti vítima. Eu sempre achei que eu sempre tive sonhos e ambições e eu queria chegar sempre mais alto e mais alto. E aí, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu tinha 19 anos, eu acho que foi 2012, hoje eu tenho 31 anos. Eu cheguei aqui em João Pessoa, gente, com nada. Sabe o que é absolutamente nada? Eu tinha umas roupas e mais nada. Fui morar de favor na casa da minha avó. E aí, minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim: estude, porque é mais leve o peso de uma caneta do que um peso de uma enxada. E uma outra frase que minha mãe usava muito, que sempre está na minha cabeça é: eu não posso deixar riqueza para os meus filhos, mas eu vou deixar estudo. Então, uma coisa que minha mãe sempre cobrava da gente é que a gente estudasse, é que a gente fosse para a escola. Então, mesmo sendo escola pública, ela fazia questão que a gente fosse, ela não permitia que a gente faltasse. E eu lembro dela falando várias vezes isso, né? Que não ia deixar riqueza pra gente, mas ia deixar nossos estudos. E de fato, ela partiu e não nos deixou riqueza material, mas ela deixou isso na minha mente. E eu acho que isso foi minha principal herança. Então, assim que eu cheguei em João Pessoa, com os meus 19 anos, sem nada, que eu fui atrás de emprego e que eu consegui meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi, nessa época eu tinha ensino médio, eu vou fazer um curso técnico, porque eu preciso. Eu trabalhava num restaurante domingo a domingo e eu falava, eu não quero isso aqui pro resto da minha vida, eu preciso aproveitar isso como um trampolim, como um degrau. E eu sempre faço isso até hoje. Eu sempre acho que o que eu tô passando é o degrau que eu preciso pisar o próximo nível. E eu vou atrás do que eu quero logo adiante. E aí eu me lembro que eu fui me matricular nessa escola, estudei lá 1 ano e 8 meses, eu fiz técnico em segurança do trabalho. E aí, quando eu fiz técnico de segurança do trabalho, e é interessante porque muita gente pensa que empreender é abrir empresa, né? Mas eu acho que isso já era uma visão empreendedora, uma visão de querer mais, né? De ir lá e fazer as coisas acontecerem. E aí eu lembro que eu pedi para minha coordenadora que eu queria estagiar na construção civil. E aí eu fui para a construção civil estagiar e quando eu estava lá, eu também sabia que aquilo não era o suficiente para mim, né? Que eu queria mais. E aí eu fiz um curso de tecnologia em construção de edifícios. E eu fiz toda a gestão da obra, né? Eu lembro, essa construtora, quando eu entrei, ela era pequenininha. Hoje ela já está uma construtora de um porte mais robusto, né? Ela já cresceu, graças a Deus. Mas na época eu tive uma grande oportunidade, porque a empresa era pequena e totalmente desestruturada. Então eu tive a oportunidade de fazer várias coisas naquela empresa, que é uma coisa que muita gente se limita pelo seu salário, né? Ah, eu só ganho X, então eu só vou fazer X. Mas esquece, as grandes oportunidades estão além do óbvio, né? Estão em você fazer mais, em você aprender mais. E aí tem muita gente que diz, ah, Jéssica, por que você está fazendo isso? Você não ganha para isso. Eu falava, não, eu vou fazer. E eu nunca me limitei, gente, pelo meu salário, eu fazia tudo. E isso foi meu maior aprendizado. Graças a isso, eu consegui, logo que eu saí dessa construtora, abrir a minha empresa. Imagina se eu me limitasse ali à função do técnico de segurança de trabalho, eu jamais teria o conhecimento que eu tenho hoje de construção civil. E aí, eu passei 4 anos nessa construtora, fiz tecnólogo em edificações, depois eu fiz uma pós em planejamento e execução, e aí eu sabia, né, eu trabalhei nessa construtora, eu lembro que eu entreguei um prédio inteiro, e quando eu estava finalizando, eu olhei para aquela construtora, eu falei, qual é a próxima função que eu posso ter aqui dentro? E eu vi que não tinha mais espaço para mim, eu tinha crescido, eu precisava ir para o próximo degrau. Eu lembro que eu falei para o meu chefe, né, olha, terminando esse prédio, eu vou sair da construtora. E eu lembro que quando eu saí, eu fiquei com um sentimento assim
de arrependimento, um misto de coisas, mas aí eu saí com o intuito de montar a empresa e eu comecei. E, gente, começar é desafiador para qualquer coisa, principalmente quando você não tem muitos recursos. Para vocês terem ideia, quando eu resolvi abrir a minha empresa de reformas, eu tinha uma Pop. Para quem não sabe o que é o Pop, é uma moto bem simplesinha. E eu tinha o meu FGTS, que na época tinha sido R$ 6.000. E eu tinha meu seguro, acho que eram 4 parcelas. E eu tinha essas 4 parcelas para fazer as coisas acontecerem. Porque quando acabasse as 4 parcelas, eu não tinha mais uma outra opção. E eu não tinha plano B, né? Eu tinha que fazer isso acontecer. E aí eu comecei Instagram. Nessa época o Instagram estava começando, ia fazer ali o meu próprio marketing, né? Então isso do empreendedor da vontade, sabe? Ele não tem condições, mas ele faz as coisas acontecer com aquilo que tem. Eu acho isso muito incrível, né? E eu fiz isso. E logo aí começou a aparecer meus primeiros clientes. E é interessante, né? Que tem uma frase que você já vê aqui em vários vídeos meus que eu uso ela muito, que não é sobre ter R$ 1 milhão, é sobre se tornar a pessoa que pode ter R$ 1 milhão. E eu lembro que nos meus primeiros contratos era tipo um contrato de 5 mil, e eu ficava, nossa, fechei um contrato de 5 mil e tal. E teve uma época que eu queria fechar projetos muito grandes, e eu não conseguia fechar. E isso me deixava muito frustrada. E depois eu entendi que eu não estava preparada ainda para fechar. E hoje, gente, aqui na Realize nós fechamos contratos milionários. E aí eu fico pensando, aquela menina que chegou aqui em 2019, sem ter nada, gente, nada. Eu não tive apoio de ninguém, eu não tive ninguém que me incentivou a estudar, eu tive a minha mãe, que deixou aquela herança para mim, que o estudo é tudo. E aí eu comecei a entender que eu podia transformar a minha vida. E aí, logo em seguida, eu resolvi criar esse canal aqui, Empreender Muda Tudo. Porque tudo que eu passei não poderia ficar apenas para mim. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu preciso dizer que vocês são capazes. Né? Mesmo que vocês não tenham nada, mesmo que vocês não tenham ninguém, não tenham pais. E olha, eu tenho família, tá? Muita família aqui em João Pessoa. Mas ninguém nunca me ajudou em nada. E isso não foi um limitador para mim. E eu também não culpo eles, porque eles têm as próprias vidas deles. E isso é uma coisa muito importante para você que quer vencer na vida. Você não pode se colocar na posição de vítima. Se você se colocar na posição de vítima, acabou. Você vai permanecer nessa posição. Eu nunca me coloquei. E nunca me coloco hoje. Minha família tinha a família dela, tinha as coisas dela para fazer. Eu tenho que lutar pelos meus sonhos. Os sonhos são meus, né? Isso é uma coisa também que o empreendedor tem que ter muito na cabeça. O sonho é teu. Ninguém vai lutar pelo seu sonho igual você. Então vai lá e luta, né? E aí eu resolvi criar aqui o canal Empreender Muda Tudo para trazer histórias, não só a minha, que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje, mas de grandes empreendedores que começaram do zero. Eu já entrevistei aqui no podcast, eu acho que mais 68 pessoas. E todas começaram do zero. E todas lutaram muito para fazer as coisas acontecerem. E todas, se você observar, têm as mesmas características de resiliência, de força de vontade, de humildade, da busca incansável pelo conhecimento, né? Tem muita gente que quer o dinheiro. Gente, o dinheiro, se você não tiver conhecimento, não vai adiantar de nada. Você tem que treinar a sua mente. Você desenvolvendo a sua mente, sim, você vai chegar aonde você deseja, né? E aproveitando, para quem quer treinar a mente, tem aqui o meu curso de Zero a Empreendedor. Entra lá na comunidade de empreendedores que fazem as coisas acontecerem. Mas, gente, só para finalizar, foi por esse motivo que eu criei esse canal. E é por esse motivo que, para mim, empreender muda tudo. Porque jamais eu poderia estar sentada aqui, nesse escritório lindo, se eu não tivesse um dia decidido em empreender. E decidido principalmente pagar o preço. E saiba, você também pode. Você só precisa estar determinado. Porque tudo o que você precisa, Deus colocou aí dentro de você. Então vai lá e faz as coisas acontecerem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.